que é frequência de termo e frequência nos documentos, frequência inversa nos documentos. Então, o que a gente quer é dar valor aos pesos, né? E a gente vai ver o efeito disso, né? Então, nos pesos binários, né? Aqui eu tenho documentos, consultas, tá? E eu fiz o produto escalar entre os documentos e a consulta e achei esse resultado, ok? Acho que o senhor não está apresentando. Eu, pelo menos, não estou vendo. Desculpe. Não estou mesmo, não. Vamos voltar lá. Né? Então, a gente está falando aqui vai falar do TF-DF, né? E eu vou mostrar o que acontece quando a gente coloca pesos, tá? Então, começamos com pesos binários, tá? Que a gente tinha até agora, né? E a gente tem aqui uma coleção de documentos. Eu só digo se o documento está presente ou não, tá? E veja só, eu boto uma consulta, né? A consulta tem todos os termos, mas na verdade poderia ter outros termos lá, K4, K5, só que eles não são importantes porque vai ser 0 para consulta, né? E eu faço a conta e eu acho valores aqui, o D5 é o mais relevante. Isso, olhando aqui, a gente pode dizer, né? Porque o D5 é o único que tem os 3 termos da consulta. Tá? Mas os que têm alguma coisa parcial, ela também marca. Então, esse aqui tem 2, tem 2, tem 2. Esse aqui tem 1, tem 1, tem 1. Né? Funciona aquele espécie de oi fuzzy, né? E na verdade, ou fuzzy, né? E na verdade é exatamente isso, como vai calcular lá o sistema fuzzy. Tá? Se eu colocar pesos na consulta, tá? Ó, eu já mudo o meu resultado, né? Apesar do que é 1, né? Porque ele é exatamente igual à consulta, né? Fazer mais pontos, como esse aqui só tem 1 e 0, todos eles, né? Eu já consigo diferenciar um pouco mais, ok? Se eu colocar pesos nos documentos, eu consigo diferenciar mais ainda. Então, colocar pesos nos documentos, nas consultas, melhoram essa impressão que a gente tem, né? Melhoram o nosso algoritmo de ranking. O ranking fica mais espalhado. Okay? Então, então queremos botar pesos. Agora, que pesos? Então, a gente vai fazer alguns pedidos para os nossos pesos. Né? Primeiro, quanto mais vezes um termo aparece em um documento, mais ele define um documento. Vocês concordam com isso? Um termo que aparece pouco no documento, ele talvez não seja muito importante. E o termo que aparece muito, ele é importante. Ok? O senhor está desconsiderando aquelas stop words já, né? Vamos resolver isso de outro jeito. Tá? Mas é um bom comentário. Segundo, quanto mais um termo aparece em documentos de uma coleção, menos importante ele é. Porque ele não é um diferenciador. Ok? Então, se um termo aparece em todos os documentos, ele não serve para nada para eu fazer uma busca. Então, a prática é que o modelo vetorial ele já incorpora no modelo as stop words. E a gente só faz stop words para economizar espaço. Porque por que eu vou indexar uma coisa que eu não vou usar nunca? Quando a gente não precisa mais economizar espaço, a gente para e usa stop words para outras coisas. Tá? Então, a verdade é essa. Se eu tenho uma coleção de documentos, sempre que eu vou desenhar, o negócio sai andando. Se eu tenho uma coleção de documentos, né? São 10, né? Eu quero um termo, né, que apareça em alguns documentos. Porque se ele aparecer em alguns documentos, ele é bom para eu buscar. Mas se ele aparecer em todos os documentos, não mudou a cor. Se ele aparece em todos os documentos, ele não serve para nada.
Porque eu não consigo usar ele para diferenciar. Né? Ele vai sempre somar o mesmo valor. Né? Então, eu tenho que dar um peso que seja um peso relacionado a aparecer no documento. Quanto mais vezes ele aparece, melhor. E não aparecer em muitos documentos. E vou querer computar isso aqui. Né? Então, a gente vai levar em conta um fator local, e esse termo começa a ser importante para a gente. Né? Então, a gente tem coisas que são efeitos locais na busca. Tá? A gente vai falar isso outra vez. Local significa no documento. Tá? E efeitos globais. Eu tenho efeitos globais, significa da coleção. Um termo, então, localmente, ele tem que aparecer muitas vezes no documento, mas ele tem que aparecer poucas vezes na coleção de documentos. Eu posso botar um Dzão aqui, né? Então, para o documento, a gente chama de frequência. Sim? Professor, o que o senhor está dizendo, então, é que se eu utilizo o TF-DF, o meu tratamento com Stop Word, eu não preciso fazer esse tratamento? Ele vai ser irrelevante? Vai ser irrelevante. Ele só faz para diminuir o espaço ocupado. Mas na prática ele é irrelevante. Porque a gente vai corrigir isso com o IDF. Tá? Sim. Agora, isso é. Então, eu tenho aqui uma conta, né? Que é a seguinte. Bom, então eu quero um peso. Eu quero um peso que seja algo que suba com a frequência e que suba com a frequência inversa dos documentos. Tá? Ou seja, caia com a frequência dos documentos, enquanto documentos aparecem. Então, o TF-DF é isso aí. Então, agora eu preciso de uma fórmula para esse TF-DF. Tá? Então, se eu tenho o número total de elementos da coleção, o número de elementos que contém o termo K lá, a frequência bruta é TF e J, é só a contagem, né? E T é a quantidade de termos. Então, eu vou ter um term frequency, na verdade, normalizado, que é qual? Qual é a importância do termo no documento? Isso é um efeito local. É a frequência bruta dividida pela frequência do termo com maior frequência. Tá? É o TF normalizado. Então, o TF vai ficar sempre entre 0 e 1. Ok? Existem várias variações do TF, né, que vocês podem ver as fórmulas aqui. Tá? E até uma lá, fala. Curioso, assim, esse termo max no denominador, eu esperava que o senhor fosse normalizar pela soma dos termos, para ficar com alguma coisa Não, porque aí os números vão ficar muito pequenos, mas é provável que um desses aqui seja ele, ó. O tamanho do documento, tá vendo aqui, ó? Um deles é esse aqui, ó, pela soma, tá? Esse daí tem uma interpretação intuitiva como probabilidade, né? O outro... mas é pequeno. Uhum. Mas aí fica muito pequeno, entendeu? Aí fica ruim numericamente, você vai ter problemas numéricos, provavelmente. Entendi. Né? Que é o TF-D vezes o documento length. Tá até aqui mais simples, né? Tá. Em compensação também, se tem um termo que é um outlier em termos de frequência, você apaga todo o resto, né? Nesse caso do max, né? Eu entendo que não tem bala de prata, a gente não tem como saber... Vai ser sempre menor, olha só, ele vai ser sempre menor que a quantidade de termos do documento. Verdade, você tem razão. Então eu apago menos. Tá? Mas geralmente, é interessante isso, porque geralmente a gente normaliza pelo máximo. Várias coisas que eu faço, a gente normaliza. A gente fala normalizar, é normalizar pelo máximo. Não pelo total. Tá? Mas você pode até achar alguns contra-exemplos, mas normalmente a gente faz isso. E aí esse TF tem comportamentos, né, que estão aqui, mas
como eles vão andando com a frequência, com o tamanho do documento. Tá? Uma observação é que aqui, né, já aparece, aqui já aparece o modelo do BM25, que ele tem parâmetros. Tá? Então, você tem esse parâmetro K1 aqui. Esse aqui você tem parâmetros também de peso, ok? Então, isso aqui são parâmetros. C é um parâmetro também. B é um parâmetro. Então, começa a aparecer parâmetros que você tem que colocar e eles melhoram o rendimento. Esse parâmetro aqui, por exemplo, esse PIVDL, ele faz uma correção do tamanho do documento. Tá? A gente deve ver na próxima aula. Então, quando o documento fica muito grande, os pesos começam a ficar muito grandes, aí dá uma baixada nos pesos para dar uma puxada para próximo dos documentos menores. Senão você só vai achar os grandes sempre. É uma tendência, aliás, todos esses modelos vetoriais sem essa correção têm uma tendência a favorecer os documentos grandes. Tá? Pode usar o log também, tem um impacto que aumenta a frequência, né? E pode gerar aqui esse exemplo aí que tem soma uma constante, né? Também tem comportamentos mais suaves. Tá? Esse aí é o lifted. O lifted eu não me lembro o que é. Esse é o contrário do pivô. O pivô melhora diminui os grandes, esse aumenta os pequenos. Lift porque aumenta, né? Então ele dá valores grandes para frequências pequenas, que é uma preocupação também que pode existir. Tá? Acho que a gente vai rever depois. Tá? Bom, então a gente sabe, tem o TF. O TF, a maioria das pessoas que tem trabalhado tem usado o TF básico, né? Porque em classificação de texto, geralmente os textos têm tamanhos semelhantes, ok? Então você não precisa ficar se preocupando muito com essas coisas. Então, meus alunos estão classificando tweets, né? Então, tweet não tem tweet grande, tweet pequeno, é tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Então você não precisa tratar essas questões de pegar os termos pouco frequentes, mais frequentes, é tudo muito pequenininho. Né? Bom, o IDF, então, o importante é que ele diga para você, olha, quanto menos documentos eu tiver lá, mais importante eu sou como termo. Se eu tiver em todos os documentos, a minha importância é nula. Só que como N, o número de documentos é muito grande, tá? Se eu usar N sobre N, ok? Ou seja, se eu vai ser 1, né? Por exemplo, se eu aparecer em todos, vai ser N sobre Nzão sobre Nzão, vai ser 1. Né? Mas se eu aparecer em 1 e tiver 1 milhão de documentos, vai ser 1 milhão. Né? Só que no meio do caminho tem vários números e essa dispersão é muito grande. Tá? E ficam números muito grandes comparados com os números da frequência, porque as frequências são entre 0 e 1. Eu normalizei elas para ficar entre 0 e 1. Então, o que a gente acaba é tirando o log. Tá? Então, o IDF, o nosso termo de frequência é o log. Isso aqui, quando for N aqui, vai ser 1, o log vai ser 0. Ou seja, a pergunta ali, né? Um termo que aparece em todos os documentos, um stop word, ele vai ter peso 0. Então, eu não preciso me preocupar com ele. Claro que não tem um documento que não tem aquela palavra the, né? Pode ter um documento no universo que não tem the, a palavra mais usada na língua inglesa, né? Ou né? A palavra mais usada na língua portuguesa. Né? Mas aí vai ser tão próximo de 0 esse número que é 0 ainda. Né? Então a gente quer evitar, como a gente quer evitar que esse número fique muito grande,
né, a gente bota um log e ele baixa para próximo do nosso número do TF, tá? Que é entre 0 e 1. Então, o TF-DF padrão é esse aqui. Tá? Super fácil de calcular, porém exige, né, que a gente conte todos os documentos da coleção. Tá? E aí que vem aquela questão, o que eu faço quando entra um documento novo na coleção? Bom, nessa época, você calculava, botava um novo, assim, você tinha uma coleção X, aí entrava um novo documento, você sabia N. Aí você usava o mesmo N, porque um documento numa coleção grande não vai impactar tanto. Aí quando você chegar, cheguei em 1000 documentos, então agora eu recalculo tudo. Tá? A gente não tinha algoritmos dinâmicos, né, que eu nem vou tratar nesse curso. Nosso curso ad hoc supõe coleções fixas. Mas os algoritmos agora, há uma preocupação dos algoritmos de PageRank, de hits e tal, serem dinâmicos. Nesses aqui, nem sei se há. E aí tem várias variações também do DF e do IDF, né? Para você calcular. Tá? Então, ó, os IDFs são esse aqui, né? Baseados nos document frequency. Tá? Esse artigo eu tenho que achar, eu não tenho mais. Tem que achar. Então, o valor de recuperação é o TF do termo no documento, vezes o TF do termo na consulta, vezes o IDF do termo na coleção. Isso somatório para todos os termos. Então, essa é a conta do modelo vetorial, né? O RSV dele, o Retrieval Status Variable. Como isso pode ser muito pequeno, né? Aquela coisa do pequeno que também tinha no probabilístico, né? Aí a gente tem esses fatores aqui que são colocados para resolver o problema dos F muito baixos. Bom, tem outras medidas? Tem. Você pode calcular o coeficiente de Jacquard em vez do cosseno, o coeficiente de Dice em vez do cosseno. Né? O Salton e Buckley propuseram esse peso aí, né, que é diferente do WJ, usando o modelo vetorial. Né? E a gente vai ver depois lá no curso o BM25. Tá? Em uns lugares está escrito ATP, eu não sei porquê. Alguma pergunta aqui? Então, essa aqui é a nossa... Essa aqui é a nossa transparência mais importante, que é, qual é o TF-DF padrão? O TF-DF padrão é esse aqui. Você pode usar, sempre que for começar as coisas, qual é a melhor representação? A melhor representação é um TF-DF, ou seja, é algo que conte o que tem a presença no documento e desconte o fato de estar na coleção. Então é isso. Se está no documento é bom, se está na coleção é ruim. E a maneira padrão mais simples de fazer isso é essa. Tá? Professor, eu estou pensando aqui, como é que a gente consegue avaliar se a gente escolheu uma boa medida ou uma medida ruim? Porque deve ser bem independente do domínio do problema, sem dúvida nenhuma, mas parece para mim que tem uma coisa similar com o problema de clusterização, né? Você não tem muito... É meio uma arte, assim, para você achar. E no final, o que a gente quer? A gente quer muitos clusters ou poucos clusters? Eu estou meio confuso nisso, tipo... Aqui não é... Veja só, não é clusterização, porque você está botando em ordem, tá? Então não é o problema de clusterização. Você está botando numa ordem, você está só calculando as distâncias, que é um pedaço, é a primeira parte do problema de clusterização, tá? Pode deixar seu microfone ligado e comentar comigo. Então, você está antes do problema completo de clusterização. Então, nesse problema aqui, como no problema de clusterização, né,
o que a gente tem é avaliar em experimento. Não tem solução. Tá? Apesar de eu acreditar que seja razoavelmente independente de coleção. Tá? Apesar do que, se você for fazer um artigo para sigilo, você tem que botar lá em 2 coleções padrão. São grandes. Ok? Uhum. A gente vai trabalhar com uma coleção pequenininha, né? Mas eu não acredito que seja muito. Pode ser que numa coleção, uma coleção específica, né, tenha um impacto. Uma coisa que você pode pensar, porque o problema da coleção é a premissa da distribuição de termos, tá? Uhum. A gente está fazendo uma premissa que tem uma distribuição razoável dos termos. Se a coleção e essa distribuição de termos, provavelmente ela é uma curva uma curva. Antigamente achava que ela era normal, né? Mas agora a gente já sabe que é uma curva de potência. Não, sempre soube, desculpa. A curva de Zipf. Essa distribuição, vocês já ouviram falar da distribuição de Zipf? Eu nunca. É o seguinte: vários processos do mundo, né, que as pessoas acham que são, de certa forma, aleatórios, eles não se distribuem. Deixa eu botar aqui o ar. Eles não se distribuem no que a gente trata normalmente. A gente trata normalmente de distribuições uniformes, tá? Distribuições normais, né? Esse normal tá péssimo, né? Ou distribuições binormais, né? E aí, vários processos do mundo real, eles são uma distribuição de Zipf, que é uma distribuição de potência. Significa que tem poucos com muito, que são exatamente as nossas stop words, tá? E um rabo, né, uma cauda muito grande com poucas frequências. Tá? Então, isso aí, essas são distribuições, hoje em dia se chamam Zipf, é um tipo de distribuição de potência. Tá? Então, por exemplo, sempre que você vê grafo no mundo real, né, a internet, por exemplo, um nó, a distribuição do grau de conexão de cada nó da internet. Né? Aí o pessoal estudava, é uma distribuição uniforme, ou é uma distribuição normal. Não, não é. É uma distribuição de potência. E isso aí ficou muito na moda um tempo atrás, com um livro de divulgação científica do Barabasi. E o Daniel deve estudar isso muito na cadeira dele, de redes complexas. Porque as redes complexas certamente se distribuem com distribuição de potência. Tá? Então, quem tiver coragem em matemática, cadeira do Daniel Figueiredo, muito boa, mas de matemática. E eu recomendo. Ok. Vou parar aqui a gravação.